Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai analisar então as batalhas do Ultimate Drift Brasília. Obrigado para todo mundo que comentou e deu sua opinião no outro vídeo. Que comentou na maioria, acho que ninguém comentou que preferiu os cortes. Todo mundo preferiu o analisado, o comentado. Então bora que bora para esse vídeo agora da categoria Pro. A primeira batalha vai ser o top 32 do Márcio Cabeça do André Silva. Muitas batalhas eu trouxe aqui por conta da melhoria dos pilotos. O André Silva realmente demonstrou uma grande evolução de outras etapas para cá na perseguição. O Márcio também não estava no melhor dos dias dele, fazendo alguns erros que ele não comete, principalmente na perseguição. Então, enfim, né? Aqui eu trouxe mais pelo destaque do André, pela essa perseguição boa. Depois ele acabou perdendo terreno, né? E a volta de lead do Márcio, no geral, foi muito boa. Mas vamos ver na inversão, né? Onde é que tá o tempo, né? Ele que é o nosso piloto que foi da FIA, não chegou aí na competição da FIA, mas ele estava inscrito e o cabeça que a gente conhece, né? Por ser um dos caras fortes do campeonato. Tava em primeiro, ano passado terminou em segundo, se não me engano. Então tá aí. Uma boa volta de lead também do André, né? Ele acabou tirando o pneu aqui e lá depois ele vai tirar um pneuzinho também, que foi o que tirou mais pontos pra ele, né? Porque a gente vê que o Márcio ficou meio pra trás na perseguição. A perseguição do André foi melhor que a do Márcio, em alguns pontos. E aí, basicamente, a gente vai ver já no replayzinho lado a lado, que fica mais claro também, que a lançada do André foi meio mais ou menos. Não sei se o carro é muito grande ou ele lixou muito, não conseguiu realmente fazer o furikai ali para encaixar no ponto certo da pista. Às vezes o carro inicia depois e passou do ponto, e a princípio foi isso que rolou ali para ele. Aí o replay, então, ó. A lançada que ele até espalhou um pouco, o Márcio veio se colocando, a gente vê ele no outro lado que a volta do Márcio de líder no geral foi fina, tá ligado? Então, no geral isso aí foi filé. Na perseguição, o André, a gente vê que ele veio com mais encaixado, né, a mímica. O Márcio um pouquinho menos de ângulo, alguns pontos. E aqui o Márcio Cabeça ficou bem para trás, ó. Do que o André, ele tem que corrigir forte, ao mesmo tempo que o André também erra e sai da pista mais uma vez como líder, né? Então a volta perfeita do Márcio como líder, a do André com alguns errinhos e a perseguição dos dois meio equivalente. Márcio Cabeça avança, mais um destaque para o André que conseguiu melhorar bastante da última etapa para essa. A gente vai então para outra batalha que é o Bar contra o Turossi. Se eu não me engano aqui é top 16 já. Já vai pintar na tela ali para vocês. O Bar que andou muito bem, é isso aí, top 16, andou muito bem na etapa. Nessa batalha eles tiveram uns erros que eles não cometeram tanto, o Bar foi um pouquinho raso em alguns pontos. Mas eu trouxe como destaque até porque o Lúcio está se encontrando cada vez mais com a BM e o Bar, de diversas dificuldades que ele vem passando em etapas, está conseguindo brilhar e mostra que a habilidade dele ainda está em dia, né? A gente sabe que é um oitinho essa pista, e o Lúcio fez algo que a galera normalmente não tá fazendo, que é se aproximar na transição, aquela mergulhadinha que realmente ia ser o diferencial da perseguição, se posicionar para a transição, porque a pista, em tese, que é o que eu ia falar, é fácil, né? Um vestibular do drift, é um oitinho. 3 curvas com uma transição fácil no meio. Mas a transição é que realmente ia valer muito, porque você tem que bem perder velocidade e fazer a transição. E muita gente se atrapalhou em colocar o carro no lugar certo nessa parte. Aqui, como líder, o Lúcio vinha muito bem. O Bruno acabou se atrapalhando nessa transição várias vezes. Nas outras batalhas a gente vai ver isso acontecendo também. O carro, sei lá, estava gripando na hora que perdia ângulo, acelerava, ele andava muito reto. E isso fazia com que ele mergulhasse muito forte, ia ter que fazer uma correção depois. No geral, uma volta boa dos dois, né? Uma boa volta dos dois. O Lúcio como líder também representando, mostrando que ele consegue tocar e se encaixa em qualquer carrinho. Ele que era do Chevette, para quem não lembra, agora com as BMs consegue se adaptar fácil. E o Bar que vem sofrendo aí, né, algumas etapas. Ano passado ganhou o Balneário, mas antes disso quebrou em Londrina, aí a CPA nem andou, aí agora andou de novo. Mas a gente vê agora então a diferença, né? O Bar bem mais próximo na maioria da pista. O Lúcio sofrendo um pouquinho para se aproximar, né? A gente vê que ó, o tempo todo o Bar bem mais próximo. Os dois com uma volta de líder ótimo. E aqui o Lúcio deu uma perdida forte, né? O carro quase deu uma alinhada ali. Não sei se ele deu uma crateadinha, o carro deu aquela gripada. E ali para ele foi o maior erro dele. Como por Bra foi aquela transição que ele meio que alinhou, que eu comentei. Ali pro Lúcio foi aquela perdida ali, meio que ficou para trás. Ele já tava para trás, perdeu do tipo... Ali ficou pesado para ele. Como líder, os dois andaram muito bem. Como líder. Como perseguidor aí, a perseguição do Bar foi muito superior à do Lúcio, que teve alguns erros maiores. E aí o Barzotti levou a melhor, avançou pro top 8 nesse caso aí, né? Mas a gente sabe que ele vai chegar até a semifinal. Próxima batalha é uma batalha de zebra, né? Márcio Cabeça, que estava em primeiro no campeonato, andando bem, nas leads principalmente. E o Chico, que tá brilhando cada vez mais nessa transição. O Chico, você viu, ele demorou para botar o ângulo, ele dá uma crateada talvez, aí o carro angula é demais,
Então, isso que ele tem que corrigir um pouquinho, às vezes, na transição, principalmente, que é onde ele perde nessa pista em alguns pontos aí, na perseguição para o Márcio, principalmente, que, como eu falei, fez uma ótima volta como líder, né? Indo no limite, só que no final teve esse probleminha, que a gente viu que aquela pista tinha vários bumps, né? Na hora da live eu nem falei disso, mas tem o desnível. Então, o carro, da aceleração, se ele dá uma quicada, você perde grip na regripada, né, com a suspensão trabalhando no chão de novo, o carro ganha aderência e foi onde ele rodou. Então nesse trabalho que tinha ali na pista, o Márcio acabou na emoção, no pé fundo de terceira, acabou passando o ponto. E aí na inversão que a gente está vendo agora, né, o Chico veio muito bem na volta dele como líder de novo, nas voltas dele como líder ele mandou muito bem, na top 32 foi até melhor. E aí o Márcio, alguns pontinhos aqui ali, também acabou perdendo na perseguição, mas no geral, uma ótima perseguição do Márcio Cabeça, uma ótima batalha no geral. Claro que aquela rodadinha que não foi contato do Chico, foi uma rodada independente do Márcio, um erro que a pista tem o bump ali no meio do caminho, tem aquele desnível que dá um quebra-molinha ali no meio do caminho, mas no geral, eu trouxe essa batalha porque, cara, muito boa, muito próxima. Duas voltas de líder muito boas e foi o que eu comentei até na live. Tipo, o Márcio Cabeça a gente conhece por ele ser muito bom nisso, por ser um bom líder, por ser um bom qualifier, por ser um cara consistente. E aí a gente tem o Chico, que é um cara novato e não é desmerecendo jamais a habilidade dele, mas um cara que em SPA, eu troquei ideia, ele tava meio triste pela performance e que vem em Brasília muito forte, desbancando o Márcio Cabeça. Você que é um cara que tá 2 anos aprendendo aí com o Hélio Falso, que é como um Márcio Cabeça, só que lá em Brasília, o Márcio lá em Santa Catarina, e você meio que fazer essa batalha de pupilo com o mestre e conseguir bater de frente com um cara que está há muito tempo no cenário. Então, claro, a rodada decidiu, mas eu acredito talvez possa ter sido um empate naquela batalha ali pela proximidade dos dois, tá? Então, um destaque legal, uma zebra que o Chico derrubou o Márcio, mas também um errinho que o Márcio não costuma cometer, que infelizmente rolou ali na emoção, numa batalha que ele também estava curtindo, que definiu a batalha. A próxima é o Eric Médici contra o Juninho, mais uma vez uma zebra, podemos assim dizer, né? O Juninho anda bem, ele é campeão da Light do ano passado, e o Eric é muito forte, a gente conhece ele faz muito tempo, foi vice em 2020, em 2021, se não me engano, terceiro, quarto ali, ficou incomodando nas cabeças também. Então a gente vai vendo no normal, né, uma volta boa de líder do Eric, indo no limite da pista, bastante fumaça, o Juninho uma ótima perseguição, sacrificando a mímica de linha e ângulo em alguns pontos para manter aquela proximidade, porque ele sabe provavelmente que o Eric também faz isso na perseguição. Se ele conseguir fazer essa perseguição agressiva próxima sem cometer tantas correções, ele sabe que o Eric faz essa aproximação bem próxima, então ele tá tendo, tipo assim, no jogo do Eric eu tô tentando ganhar dele, basicamente. E aí na inversão, o Juninho vem na boa volta como líder, o Eric, como a gente espera, vem na agressividade, bem pra cima, aqui acaba tirando uma rodinha, talvez ali aqui o Juninho, vem buscando o limite da pista. O Eric vai ficando mais um pouquinho para trás, né? Como eu falei, eu esperava ele na porta aqui, quase um carro e meio de distância. O Juninho vem buscando o limite da pista, vem finalizando legal a volta dele como líder. E o Eric também fez uma boa volta como perseguidor, mas como eu falei até na live, assim, foi o que eu falei. O Juninho no jogo do Eric tentou ser melhor do que o Eric, e foi isso que aconteceu. Na perseguição agressiva de proximidade, o Eric no início começou muito mais próximo, mas ele deu um toque no Juninho e talvez ele se assustou. Aqui o Juninho deu um toque no Eric, mas nesse ponto você viu que o Eric não está no profundo da pista, ele não está no limite onde ele deveria estar, ele dá uma titubeada também. Então ali meio que o erro é compartilhado. Então tem uma questão ali e outra aqui, além de que, como eu falei, na perseguição você vê ali que os dois meio que balançam, corta a linha parecido, perde ângulo parecido, mas o Juninho está mais próximo. Então no jogo do Eric, o Juninho foi superior. No jogo de agressividade e na perseguição, o Juninho foi superior. Nas lideranças, eu posso dizer que até foi muito próxima uma da outra. Claro que teve aqueles contatos, né? Que na parte do Eric, como ele disse, foi uma titubeada. E na parte do Juninho, ele estava até numa posição legal, ele estava ok. E foi aquela escorada que nem tirou ponto, acredito, do Eric. Mas é que a primeira contato muito provavelmente foi uma certa responsa até mais do Eric, que devia estar mais espalhado, mais lá pra frente, acelerando tudo. E não foi muito o que aconteceu. Próxima batalha, Sartor contra Jorge. Mais uma zebra, estamos zebrados hoje, meus amigos. O Sartor, que é o atual campeão brasileiro. E o Jorge, que vem melhorando muito, é o mesmo papo do Chico pra ele. Ele que vem da equipe lá pelo Store, o Bar e o Cabeça ficam tirando onda com ele direto, mostrou que tem muito pra incomodar ainda. O Sartor, uma ótima volta como líder, filé. O Jorge, uma ótima volta de perseguição.
uma proximidade legal, uma mímica legal, é uma evolução nítida vendo as outras batalhas dele. Então é por isso que a gente trouxe aqui também essa que é uma das melhores batalhas, que é um nome mais novo em relação ao Sartor, competindo meio que de igual para igual, né? É claro que aqui na perseguição, até uma informação extra, o Sartor foi de primeira marcha, não de segunda e tal, ele ficou de primeira com uma marcha mais limitada para tentar nessa aproximação, porque a gente sabe que quanto menos marcha o carro anda mais rápido, mas anda com menos ângulo e menos fumaça, como a gente pode ver nesse caso. Só que o Sartor talvez calculou mal, ele mesmo disse isso pra gente, que não achou que ia ficar tão curtinho, então ele teve que realmente sacrificar ângulo, sacrificar linha para ficar pelo menos ir buscando. Você vê que ele vai e busca o Jorge, tira, vai e busca o Jorge, tira, enquanto isso o Jorge faz a volta dele limpa, tranquila. Então essa aposta do Sartor custou caro. A relação de diferencial dele, ele falou que a 2 estava meio longa, e aí tentou de primeira, mas acho que era melhor ter apostado na 2, né, na marcha, ou se não é a 2, é a 3, passa uma aí, mas ele falou no WhatsApp lá, não lembro 100%, mas até onde eu me recordo ele falou que foi de primeira nessa aqui, e a gente viu que isso foi nítido, né, o Matheus está mais próximo do que o Jorge, se a gente for analisar. Mas olha como ele sacrifica no ângulo e na mímica. O Jorge tenta se aproximar. Ó, como o Jorge tenta respeitar o ângulo do Sartor e onde o Sartor passa. O que não acontece muito na parte do Sartor. Ó. Tá vendo? Ó, sempre com bastante tiranda de ângulo. Que está muito relacionado com o que eu falei da marcha, né? Ele está com uma marcha a menos. O carro vai andar mais para frente, mas também com menos ângulo. E aí minha reação do meu amigo ali na live por conta de ser uma zebra, né? O Jorgeão, que também está começando a melhorar, virar uma pedreira aí no campeonato, deu uma dor de cabeça aí pro Sartor, que teve essa escolha errada aí, teve esse problema no mecânico que deu uma dificuldade a mais para ele aí, ele acabou escolhendo ir de primeira, deu ruim para ele, infelizmente essa batalha o Jorge ganhou. Então a gente avança aí pro top 8, então o Bar vai contra o Jorge, os colegas de equipe. Então a gente vê que o Bar vem mais uma vez uma voltinha de líder muito boa. O Jorge, talvez por conhecer o Bar, e vice-versa, a gente vai ver essa batalha, porque eles treinam juntos, são colegas de equipe, tem mais segurança para andar perto, né? Então a gente vai vendo os dois se posicionando bem. O Jorge agora dá uma cometida de um erro, talvez ele deixou o carro dar uma espalhada, dá aquela crateada, aí tenta corrigir o erro que já tinha rolado e erra um pouquinho a mais ali. Mas no geral uma boa volta de perseguição, faltou só um pouquinho talvez de experiência ali no final para finalizar aquela última curva, mas mesmo assim, top. Na inversão, o Jorge fez uma boa volta como líder, não foi tão profundo como o Bar deu essa agressivada de novo, eu lembro que eu falei dessa transição, de novo essa transição que perde ângulo e agressiva, ele quase podia ter dado um contato no Jorge, foi muito bom pela aproximação, mas na mímica nem tanto. Mas no geral, valeu e valeu legal, porque a gente sabe que o Bar levou a melhor nessa batalha. E olha como ele vem vindo no final, enchendo o saco do Jorge, incomodando. E o Jorge que como líder veio bem nos ângulos, né? Só que foi aquilo que eu comentei, né? Só aquela transição do Bar, que é uma corrigida de mímica, principalmente, não foi tão grave quanto o erro do Jorge e a distância mais ou menos do Jorge aqui na perseguição, né? Ainda mais que aquele erro do Jorge na última curva que a gente ainda vai ver no detalhe aí na volta 1 do lado esquerdo aqui. Na perseguição agora, depois dessa transição, que ele dá uma correção muito forte. Então, os dois como líder foram ok, o Bar até um pouquinho melhor. Na perseguição os dois erraram, mas olha, agora o erro do Jorge foi maior, ele já errou aqui, vai corrigir, a traseira passa, ele segura, e aí fica muito difícil para ele. O Bar leva melhor e vai avançar aí, então, pro top 4 semifinal, que esse aí é o top 8, mas de novo o Jorge mandando bem, corrigindo alguns pequenos errinhos ali aqui, talvez da emoção também, de já estar evoluindo mais na chave, de ser contra o Bar, que eles têm uma rixinha ali de colega de equipe, então ele pode ter pesado um pouquinho, mas enfim. Semifinal então, Xerife Barion contra Bruno Bar, uma boa lançada do Barion, o Barion andou muito nesse dia, ele foi o campeão inclusive, o Bar veio na aproximação, lançou um pouquinho meio raso e vai ter que corrigir, mais uma vez a transição que o Bar se atrapalha, ele não consegue arquear na linha, ele acaba cortando a linha mesmo sem querer, porque a gente viu que ângulo ele colocou ali. E aí então vai buscando aproximação para cima do Barion ali, né? Para finalizar agora, para tentar corrigir, ganhar pontinhos, né? Vou me aproximar, mantendo o ângulo e pá. Enquanto isso, o João também, como líder, uma ótima passada, tipo, no limite, buscando tudo que precisa ser feito. Para a inversão, então, o Bar faz uma lançadinha, você vê que ele é meio parceladinha, mas vem vindo bem mesmo assim do limite. Um pouquinho mais de ângulo, vou dar uma corrigidinha, enquanto isso o João vem vindo lá espalhando até um pouco demais, talvez tirando uma rodinha. Na transição o João consegue até aproveitar um momento ali para ganhar a aproximação, fica um pouquinho para trás do Bar aqui e ali. E aí agora ele vai dar aquela agressivada de novo, enquanto isso o Bar vai fazer a boa volta de líder. Não tão no profundo agora, ele busca o limite da pista. E aí fica bem, bastante fumaça, difícil de a gente ver. Mas já vai ter o replay com a câmera do drone, fica bem mais fácil. Mas é isso, o Bar acabou cometendo um erro grande na perseguição principalmente, a gente vai vendo, ó, até aqui na lançada o Bar não tá tão bem na perseguição,
Como líder os dois foram ok, é mais a perseguição aqui, ó. Essa transição do Bar também foi complicada, por mais que ele tá bem mais perto que o João tá respeitando muito mais a mímica e não cometeu um erro tão médio grave assim, que nem o Bar. Mesmo que ele tenha antecipado bastante essa transição, ele consegue se colocar melhor e fazer ela mais arqueada. Enfim, fica aquela questão, né? O Bar errou na primeira transição, o João na segunda, mas o erro do Bar foi maior. E aí, enfim, a gente sabe que resultado isso deu. O João que vai levar melhor, vai ir para a final. E o Bar acaba ficando para trás aqui. Ele ficou em terceiro colocado na etapa, o Bruno Bar. Mas andou muito bem. Ele que no CPA nem pontuou, agora já conseguiu pontuar e pelo menos conseguiu brigar ali pelo meio de tabela do campeonato. Talvez nas próximas etapas, a próxima ele pode brigar por uma posição melhor. Finaleira, então, Xerife e Barão contra Guscock. O Gustavo que ficou em segundo, ele veio como líder primeiro. Aqui ele tinha falado na entrevista que a torcida talvez estava pegando um pouquinho, né, o emocional dele. E aparentemente foi isso que aconteceu mesmo, porque o Coque no início, vocês viram, ele lançaram um pouquinho raso e aos poucos ele foi melhorando, foi conseguindo ir no limite da pista. Isso comparado ao que ele mesmo fez, né, ele qualificou em segundo, então ele andou muito bem. O João, no ok, uma volta legal de perseguição, mímica e aproximação boa do João Barion aí. Então, era o que a gente já esperava por parte dos dois, né? Na inversão, a boa lançada do João no limite. O Coque vem um pouquinho mais por dentro, tirando um pouquinho de ângulo. Agora consegue se posicionar onde precisa. Na transiçãozinha, o Coque fica bastante para trás. Talvez ele achou que a transição do João ia ser lenta. E aí ele tirou o nariz. E aí quando ele viu na fumaça, o João já estava lá na frente. Teve que cortar a linha para se aproximar. Mais uma transição que o João dá aquela despachada no Coque, que vai ter que cortar aquela linha para se aproximar. E aí, né, fica mais claro pra gente. A gente vai ver no detalhe do replay ali lado a lado. O Coque quase roda aqui no final, não sei se os juízes consideraram isso ou não. Mas no geral a batalha já tava no meu ponto de vista, para as mãos do João Barion, tá? A gente vai ver no replay aí, ó, os dois como líder. Mas vamos focar principalmente na perseguição, né, dos dois. O João, mais uma vez, um pouco mais para trás. Mas a gente vê que ele se posiciona melhor nas transições, tirando um ângulozinho aqui e ali, não precisa sacrificar isso depois. Olha como o Coque tem que sacrificar linha e ângulo para se posicionar depois. Mais uma vez nessa transição, o Coque se atrapalha, o João dá aquela antecipada, olha de novo. O Coque tirando bem ângulo, bastante linha e se posiciona. Então, nas grandes curvas ali, o João não estava tão coladinho, mas ele ganhou muito nas transições, que foi o que eu comentei no início do vídeo, que ia ser diferencial nessas batalhas. Líder muito parecido, o João melhor do que o Coque foi mais raso na primeira curva. E tá lá então, João Barion leva a melhor, ganha essa etapa e o Gustavo Coque fica em segundo, Bruno Bar em terceiro, o nosso querido Shiratori em quarto. E na quinta colocação ficou o Gui Castanha, da BMW M2 pretinha, que a gente até teria batalhas para trazer aqui, mas eu já tinha gravado, escolhido essas. O Rodolfo Cunha até me comentou aí no Instagram que ele tinha umas coisinhas a falar sobre a batalha dele, que foi contra o Gui Castanha. Mas a gente acabou na correria aqui também por conta do tempo para eu conseguir postar o vídeo aí, ele já tá até meio grande, trazer para vocês essas batalhas que eu achei as melhores aí, muita zebrinha, que é legal, porque o nível significa que o nível do Brasil está dando aquela equalizada, e aí a evolução começa. A pistinha foi muito criticada, mas eu também acho que ela é muito boa para a evolução dos pilotos, porque por a pista ser fácil, dá aquela abertura para os pilotos ganharem aquela confiança, se aproximar mais, abusar mais do ângulo da agressividade, e às vezes eles até aprenderem algumas coisas que eles não manjam tanto ainda por experiência na perseguição. E pela pista ser fácil, é aí que eles conseguem então se adaptar, ter as próprias cartas, usar as próprias ferramentinhas para depois somar um pouquinho a dificuldade a mais da pista. Como tem, né? Essa foi a primeira e talvez a única etapa que vai ser essa pista simples. Nas próximas a gente vai ver Speedway, que é a pista que a gente já teve, vocês sabem como é que é. Também Londrina, vocês sabem como é que é. Vai ter etapa em São Paulo que eu não vou saber muito bem, mas as outras pistas é aquela dificuldade padrão que a gente tem. Então talvez essa foi aquela etapa vestibular / treino / ajuda, evolução dos pilotos, para a gente ver no que isso vai resultar para as próximas etapas aí para a evolução do campeonato, dos pilotos, do drift brasileiro. Esse foi o comentado de hoje da etapa de Brasília. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Se você puder deixar seu like ou compartilhar ou deixar um comentáriozinho, isso vai ajudar bastante o vídeo a chegar a mais pessoas e também ajudar a crescer o canal. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu e fui!